rapaz, mas era para ter visto antes, meu filho, que eu já botei imprimir ele. Professor, acabei de sair do trabalho, estou chegando agora em casa. Poxa, vou puxar a orelha de vocês, hein? Boa noite, professor. Complicado, professor. Cansado pra caramba. Adélia, Alessandro, Almir, Saraiva, Conte, Camila Sanches, Cláudio Rosa, Edson. O meu tá impresso aqui já. Esther, Germano, Eric, Leandro, Luiz Antônio, Mara, Marilene, Maura, Melane, Paulo e Pedro Gabriel. Espera aí que já tem mais. Estou cansado hoje, foi um dia dificílimo. Colelate, boa noite, irmão. Amanhã vai ser um jogo bem difícil, né? Então, um clássico regional. E vamos ver como é que fica esse resultado, né? Mas está impactando bastante. Olha, vou repetir. O nosso tema hoje é responsabilidade tributária. Nós vimos fato gerador, nós falamos sobre obrigação tributária, destacamos fato gerador semana passada, e solidariedade, etc, etc. E nós vamos falar hoje sobre responsabilidade tributária. É uma aula de extrema importância, é o último bloco de conteúdo para a prova, tá bom? Se eu não estou enganado, if I'm not mistaken, nossa prova é no dia 10 de dezembro. Confere? Confere, doutores? Confere, professor. Então, Germano, por que confere? Onde estão as provas? Eu acho que eu botei... Na data do calendário que ele colocou. Quem colocou? Professor. Bom, eu vou apresentar a vocês o Google, tá? O Google Sala de Aula, que tem informações lá. É só para confirmar se eu estava... Todas as informações que o professor falou, ele colocou lá as datas. Então é muito importante, se confirmado, né? Na semana que vem a gente vai fazer uma pequena revisão, tá bom? Combinado? Sim, doutores. Eu tenho 200 alunos, ninguém está falando aí? Sim, professor. Combinado, professor. Combinadíssimo. Combinado, professor. Tá feito. Sara, Rafaela. Professor, eu não estou participando, mas eu estou ouvindo aula, porque eu estou trabalhando ainda. Quem está falando? É a Maura, de Araraquara. Tudo bom, querida? Tudo bom. Eu ainda estou trabalhando, mas eu estou ouvindo a aula. Depois você dá uma olhada, tem um menino que tem um canal aí no YouTube e a aula fica gravada lá. Tá? Eu estou fazendo a tolerância mais 2 minutinhos para eu começar, para a gente dar a tolerância aqui, porque talvez é isso. Boa noite, irmão. Seja igual aqui no Rio, que a gente chega um pouquinho atrasado, eu estou dando tolerânciazinha para começar, tá? Eu sempre conversava com minhas turmas para protelar um pouco o começo, dar uns 10 minutos, uma tolerânciazinha e começar a aula. Tudo bem? Já estou começando, faltam 2 minutinhos. Já peço a vocês que engatilhem o Código Tributário Nacional, quem tiver com ele fisicamente ou mesmo no celular, que nós vamos hoje só código. Apesar de o primeiro artigo que nós estaremos a ver é da Constituição Federal. Mas só um, o resto é só código, tá? O tema da aula de hoje é responsabilidade tributária. Vamos lembrar, só para chegar. Vocês gostaram do fundo que eu botei aí? Ninguém está falando, né? Não gostaram? Legal. Tá. Montanhas. Alpes. Partiu. Então, preste atenção na explicação. Se nós temos num ponto como sujeito ativo, tendo essa visão, que é o ente competente pelo tributo, nós temos no outro ponto o que nós chamamos de sujeito passivo. É aquela pessoa sobre quem vai recair a tributação. O sujeito passivo, ele perfila em 2 figuras. Uma figura chamada contribuinte, que é aquela figura que praticou o fato gerador, ou seja, Valentim é proprietário de veículo automotor. Valentim praticou o fato gerador de IPVA. É sobre mim que vai recair a tributação. Mas, todo caso, na impossibilidade, que acontece muitas vezes, de cobrar o contribuinte, em geral, a lei elege a figura do responsável tributário. Só para explicar esse pedacinho do responsável tributário, eu dava o exemplo da minha filha.
Maria Valentina, 9 anos de idade, tem um imóvel. Contribuinte do IPTU, Maria Valentina. Só que ela não tem dinheiro, ela não trabalha. Como é que ela vai pagar IPTU? Aí, na impossibilidade de cobrar do contribuinte, o pai figura como responsável tributário pelo tributo devido pelo filho menor. Adivinha se não caiu exatamente assim no exame de ordem? Era o imóvel, o filho menor proprietário do imóvel, sobre quem ia cair a tributação. Aí eu fui homenageado nessa formatura. Quando eu passo pelos alunos antes da entrada lá, né? Aí os alunos, Maria Valentina caiu na prova. Pois é. A gente dá os nomes aos bois, né? Que a gente acaba gravando. É uma estratégia para gravar. Tá bom? Posso começar? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Opa, errei aqui. Tá aparecendo a tela aí para vocês, meninos? Tá, aula 15 e 16. Isso. Essa regulação de aulas 15 e 16 é pela outra instituição, mas eu botei como bloco 7, responsabilidade tributária. Vamos lá. A responsabilidade, vamos lembrar que ela se dá no polo passivo da relação tributária. Eu tenho o sujeito passivo, que pode ser o contribuinte, aquele que praticou o fato gerador, sobre ele normalmente recai a tributação, mas não havendo a possibilidade de cobrar o contribuinte, essa tributação vai cair na pessoa chamada responsável tributário. Ou seja, ele não praticou o fato gerador, mas por dispositivo legal, por disposição de lei, ele vai ter que pagar o tributo. Ele fica responsável, olha só a redundância, pelo pagamento do tributo. E a doutrina, ela divide a responsabilidade, ela fala um segmento, responsabilidade por substituição e responsabilidade por transferência. A responsabilidade por transferência, ela se subdivide em responsabilidade por transferência de terceiros, por infração, por sucessão, e essa responsabilidade por transferência por sucessão se subdivide mais ainda. Imobiliária, empresarial e por aí vai. Eu não quero, por exemplo, que você, na minha prova, que você colhe Maria Valentina, menor, o pai é responsável pelo tributo devido pelo filho menor. Eu não quero que você coloque lá que é um caso de responsabilidade tributária por transferência de terceiro, que seria o quadro que ela se enquadraria. Não, não é isso. Eu quero que você identifique, olha, nesse caso aqui o contribuinte é fulano de tal, o responsável tributário é o Beltrano. Tá? Mas eu tenho que apresentar a doutrina para vocês, tá bom? Deixa eu botar no celular para vibrar, para não atrapalhar a aula de vocês. Eu tenho um primo rubro-negro que não para de me mandar mensagem. Ele que me levou ao Maracanã para ver os jogos do Flamengo quando eu era molequinho. Então tem que ter um respeito por ele, né? Fez bem, professor. Vamos lá. Eu fui na rua. Professor. Oi, Dani. Um primo desse? Pois é, ele fez direito no FRJ, Gustavo Siqueira, o nome dele. Ele é procurador do município do Rio de Janeiro. Ele fez um concurso muito difícil, uma pessoa de uma cultura muito privilegiada e um torcedor que, assim, eu já era Flamengo, é claro, sabendo ele... Carlos, vamos que eu passo aí para te levar ao Maracanã. Eu peguei o Maracanã nos áureos tempos de Zico. Que chique, professor. Vamos lá. Então, vamos falar da responsabilidade por substituição. Muito bem. Eu precisava que vocês lessem o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. É a única vez que nós vamos à Constituição Federal. Mas primeiro, antes, deixa engatilhado aí, olha como é que funciona um regime de tributação normal. Sempre quem está vendendo o produto é o contribuinte. Olha lá. Na operação 1, vamos chamar de operação 1 ou ICMS 1, a indústria, quando vende o produto para a loja, o contribuinte é a indústria. ICMS 1, quando ocorre a operação. A loja pega aquele produto que ela comprou e revende para o consumidor final. Vamos chamar de ICMS 2, contribuinte à loja, e vai pagando na medida que ocorrerem as operações, né? Esse é o regime normal de tributação.
Vamos lembrar que o ICMS é plurifásico. Ele incide em cada operação de circulação de mercadoria. Quando a indústria vende uma bicicleta para uma loja, ICMS, contribuinte à indústria. À medida que, quanto a bicicleta ela vender, ela vai recolher sobre aquela quantidade de bicicleta que ela vendeu para a loja. A loja, ela comprou as bicicletas para revender para o consumidor final. Ela, quando revende, ela pode ter comprado 30 bicicletas e só revendeu 10 no mês de novembro. Ela vai recolher o ICMS da revenda sobre essas 10 bicicletas que ela vendeu. Ou seja, ela só recolhe, no regime de tributação normal, o ICMS sobre a quantidade de produtos, a quantidade de fatos geradores que aconteceram em determinado período. Não acontece assim no regime de substituição tributária. Quem pode ler o parágrafo 7º do artigo 150? Pode ler, professor? Parágrafo pode, mas é claro, muito obrigado por ler. A lei poderá atribuir ao sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento ou pela contribuição cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, presta atenção na explicação que eu vou dar agora. Vou voltar aqui, ó. Lembra, o regime normal de tributação. A indústria vendeu para a loja, a indústria recolhe ICMS. A loja que comprou as bicicletas, na medida que vai vendendo a bicicleta, vendeu 10 bicicletas no mês de novembro, recolhe ICMS sobre as 10 bicicletas em novembro. Vamos lá. Agora, para a maioria dos produtos, isso tem uma lógica, não funciona assim. Por exemplo, o cigarro. Para vocês terem uma ideia, se tem algum comerciante aqui no grupo, para você comprar cigarro para revender, você tem que ter CNPJ, tem que ter inscrição estadual. E eu estou falando de cigarro, eu estou falando de cimento, eu estou falando de gasolina, eu estou falando de bebidas. Vamos lá, vamos imaginar o cigarro. A indústria acaba de vender 1.000 pacotes de cigarro para uma padaria. Esse é o ICMS 1, lembra a operação? Nessa operação, a indústria é o contribuinte, ela vai recolher. Só que, no dia, ela está entregando agora os 1.000 pacotes de ICMS. Sem que tenha ocorrido a revenda, a novidade é essa na substituição tributária, a lei obriga a antecipação desse ICMS. Eu botei em vermelho aí o ICMS 2 da revenda, sem a revenda ter acontecido. Em que momento? Naquele momento que a indústria está vendendo o produto para a padaria. A Souza Cruz está vendendo para a padaria. Então, nessa nota fiscal, vai vir o ICMS 1, que pertence à indústria, né? Que a indústria recolhe porque está vendendo o produto para a padaria, e vai ser antecipado o ICMS 2, o ICMS da revenda, sem a revenda ter acontecido. A padaria não revendeu o produto ainda, mas ela é obrigada a pagar na nota fiscal já o ICMS da revenda, ela, padaria contribuinte, substituto tributário a Souza Cruz. Qual é a lógica, doutores? A lógica é mais fácil eu fiscalizar cada ponto de venda de cigarro ou é mais fácil eu fiscalizar a indústria de cigarro? Hein, doutores? A indústria. Então essa é a lógica. Eu fiscalizo a indústria. Se saíram não sei quantos milhões de pacotes de cigarro, não importa. Claro que importa, né? Mas eu não vou me preocupar em fiscalizar para onde está indo. Eu vou me preocupar em fiscalizar aqui, ó, o que está saindo. Por quê? Porque eu já sei que vou receber o ICMS dessa operação de venda e eu obrigo a antecipação do ICMS da revenda sem a revenda ter acontecido. Vocês conseguiram acompanhar a explicação, doutores? Sim, sim. Professor. Pois? Professor. Vamos lembrar que eu não estou vendo as digitações, tá? Eu não estou vendo você digitar. Oi. Nós conseguimos sim, professor. Tá. Então, esse é o regime de substituição tributária. E o curioso, por enquanto eu vou ficar nela, mas a gente chama de substituição tributária para frente. Por quê? Porque existe a substituição para trás chamada diferimento,
que ela pode acontecer da seguinte forma. Vou imaginar várias cooperativas de leite entregando leite à Parmalat. ICMS na operação 1, cooperativas Parmalat. Não é recolhido ainda. A Parmalat pega aquele leite, pasteuriza, fabrica leite, fabrica queijo, fabrica requeijão e revende para os supermercados. ICMS da operação 2, na hora que ela recolhe ICMS da operação 2, como contribuinte, a operação de revenda da Parmalat para os consumidores finais, ela é obrigada a se lembrar do ICMS quando ela comprou o leite das cooperativas. O contribuinte nessa operação de venda da cooperativa para a Parmalat era a cooperativa, mas ela vai responder como responsável tributário. Diferimento é uma substituição para trás. Por quê? O que é mais fácil? Eu fiscalizar cada produtor de leite ou fiscalizar a Parmalat que está comprando leite? A Parmalat. Né? Então, essa é a lógica da substituição tributária. Por exemplo, aí você vê, por exemplo, não sei se tem alguém que fuma aqui, né? Em geral, o preço do cigarro é tabelado. O preço do combustível, que também funciona do regime de substituição tributária, ele funciona mais ou menos no mesmo valor. Ele tem mais ou menos o mesmo preço, considerando o estado de São Paulo, não vou falar São Paulo com Rio, por causa que nós temos alíquotas de ICMS diferentes, mas de São Paulo, em geral, varia. Aí em Araraquara varia pouco o preço de combustível de um lugar para o outro. É mais ou menos o mesmo preço, porque está funcionando ali nesse regime de substituição tributária e o empresário não tem muito o que fazer nessa margem de lucro. Tudo bem? Muito bem. Depende, professor. Entendi. Oi? Depende do lugar. Porque Araraquara tem lugar que está de um jeito, tem lugar que está bem mas olha mais. só, aqui em Campo Grande também, aqui no Rio também, tem a gasolina legal e tem a batizada. Não sei se é o mesmo linguajar que se usa aí, em São Paulo, né? Gasolina batizada, mas é quando aquela gasolina... Aqui havia muita subtração de combustível direto da refinaria, lá da Redug, e se vendia gasolina clandestina, ou se pegava aquele combustível, se fazia adulteração do combustível para ele render mais, a gente chama isso de gasolina batizada. E a gente viu o preço mais barato e quando é muito mais barato a gente confia, porque laranja madura na beira da estrada, ou tem dono ou está bichada, né, gente? É bem isso, professor. Está bravo. Vamos lá, então. Responsabilidade por transferência. Outra bichada tem mais. Oi? Quem está falando aí? Tá, o áudio está bom. Está picotando. Está picotando. Tá me no pé. Oi? É que a minha tá horrível. Eu tô sem internet da Oi. Tô com a internet só do telefone aqui. E moro no Rio da Prata, né? Ah, no Rio da Prata. Rio da Prata, o lugar é maravilhoso, mas a internet é muito ruim aí. Na verdade, eu moro aqui no Lameirão Pequeno, né? Que também é pior, né? Ah, você ainda está no ponto pior do Rio da Prata. Tá bom, vamos lá. Então, responsabilidade por transferência. Vamos lembrar lá no primeiro slide, né? A responsabilidade se divide por substituição ou responsabilidade por transferência. A responsabilidade por transferência é dita a responsabilidade por transferência de terceiros, por infração ou por sucessão. Eu começo a responsabilidade por sucessão, que essa responsabilidade, a da direita de vocês aí no vídeo, ó, vieram dar boa noite a vocês aqui. Boa noite. Boa noite, povo. Lá, Boa noite. Ai, que artista. Boa noite. Que linda. Tchau. Fala, boa prova para eles. Boa prova. Isso é prova? Não. Ai, É prova, assustou, né, filha? Não, é aula. Vai. Enquanto eu tô de folga, vocês estão de prova. Ai, que coisa linda. Vamos lá. Eu sei. Vamos lá. Sucessão. Responsabilidade por sucessão. Esse ditado, eu não queria ser, cara é machista. Então respondam meninos e meninas para mim. Quem casa quer? Casa. Muito bem. Então, presta atenção. No artigo 130 do Código Tributário Nacional, quem vai ler para a gente o 130?
Eu posso ler, professor? Vai, minha filha. 130, vamos lá. Responsabilidade por sucessão imobiliária. Vai. Opa, passou. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviço referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se. Subrogam-se. O meu tá subrogam-se. Subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo conste do título a prova de sua quitação. Professor, eu tô pegando a coisa do Planalto. Vamos lá. O que ele quer dizer aí? Quem comprou o imóvel, se não tomar cuidado, se houver dívida tributária desse imóvel, essa dívida vai para o adquirente. Essa dívida vai para o adquirente. Então, o que ele fala aí no texto? Ele fala que, se não constar na prova do título, o que é isso que ele está falando? Certidão do imóvel. Dia 26 de novembro, o Conte vai comprar um imóvel. Ele foi à prefeitura e tirou a certidão. Não tem dívida de IPTU. Então, ele comprou o imóvel, extraiu a certidão para ter certeza que não tinha essa dívida, nem de outros tributos. Ele fala de taxas, né? Pode ser taxa de incêndio, pode ser taxa de coleta de lixo domiciliar e contribuição. É uma contribuição de melhoria. Ele tirou, extraiu a certidão, não veio nada. A certidão veio negativa, a certidão veio sem dívida. Mais adiante, apareceu uma dívida do imóvel. Nesse caso excepcional, como o Conte tomou todas as precauções de ter as certidões, essa dívida é do alienante. Mas Joãozinho não fez a aula de tributário. Comprou o imóvel, não viu nada. Aí, de repente, começa a estourar dívidas. IPTU não pago tal ano, IPTU não pago tal ano, outra. Quem vai ficar com essa dívida é o adquirente, porque não tomou as devidas precauções. E eu, saindo do direito tributário, eu estendo essa preocupação que eu falo para vocês, inclusive as taxas condominiais, que não é tributo, tá? Mas também subrogam-se na pessoa do adquirente. Tudo bem? Tudo bem, professor. Gravaram sucessão imobiliária? Não, só anotamos mesmo. Deus, Depois a gente grava, professor, ficar repetindo, por atrás da porta do banheiro, igual tabuada. Se tomar cuidado, a dívida imobiliária é o que nós chamamos de direito civil, dívida em propter rem. A dívida acompanha o bem. Entendi. Tá bom? Ela acompanha o bem. Então, você adquiriu, não tomou os cuidados, a dívida é sua. Então, mas o Conte não tinha tomado os cuidados? Por que tomou, aí sim, aí o que eu falei para você, doutora? Já que ele tomou os cuidados, essa dívida tributária fica com o alienante. Só que eu quero ver a prefeitura pegar o dinheiro do alienante. Não pega. Não vai pegar, mas aí o do Conte não vai poder cobrar, porque ele tomou os devidos cuidados. Entendi. Ó, sucessão empresarial. Geralmente desnegativa o CPF do indivíduo aí e larga ele pendurado na dívida ativa lá. Vamos lá. Sucessão empresarial. Artigo 132 do CTN. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outro em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Bom, você sabe o que é uma fusão? Junção. Junção da empresa. Vamos lá. A Brahma se juntou com a Skol e formou a Ambev, que é a maior produtora, a maior cervejaria do mundo, né? Apareceu uma dívida antiga da Brahma. Quem responde? A Ambev. Quem ficou, responde. Transformação. Era uma sociedade limitada, cresceu muito e virou uma SA. Apareceu uma dívida da limitada. Quem responde? Uma dívida tributária limitada. Quem responde? A SA. E transformação e incorporação.
O grupo A incorpora o grupo B some e fica apenas o grupo A. Foi o que aconteceu aqui no Rio. O grupo Sendas foi comprado pelo grupo Paz Mendonça, ficou o grupo Paz Mendonça. Apareceu uma dívida antiga do grupo Sendas. Quem fica com essa dívida? O grupo Paz Mendonça. Não está escrito aí no código, mas a doutrina entende de maneira pacífica a cisão. Alguém saberia dizer o que é cisão? Cisão não é corte? Vamos imaginar a Ambev. Vamos olhar para a Ambev lá. A Ambev produz lá cerveja, refrigerante, os mates, né? E tem a fábrica de latinha. Aí eu vou, para ganhar mais dinheiro, eu vendo separadamente a fábrica de bebidas alcoólicas, de cerveja, separo também e vendo a de refrigerante, separo e vendo a de mate e separo e vendo a de latinhas. Ou seja, eu fracionei, houve uma cisão, eu fracionei e vendi em pedacinhos essa empresa. Isso é uma cisão. Apareceu uma dívida antiga da Ambev. Peraí, de qual setor? Era da cervejaria. Então, quem ficou com a cervejaria vai pagar essa dívida. Tudo bem até aí? Então, nós estamos falando de fusão, transformação, incorporação e não está no código, mas a doutrina chama a cisão também. Para o caso concreto. Tudo bem? Podemos Sim, seguir? Perfeito. Muito bem. Aí, passei. Responsabilidade. Vou deixar por infração por último, tá? 134. Vamos ver. São várias situações, tá? Artigo 134. Quem 134. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com esse nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Ó, responsabilidade solidária. Posso cobrar de um ou de outro. Vai. Inciso Os primeiro. pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores. Lembra da Maria Valentina? Maria Valentina. Os pais respondem pelo tributo devido pelos filhos menores. Inciso 2. Os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. Muito bem, aquela criança, os pais morreram, foi nomeado um tutor e ela tem patrimônio, esse tutor administra o patrimônio dessa criança, ele é o responsável tributário. Isso Os aqui... administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por este. Aí eu, quando falo isso no curso de administração de empresas, eles ficam doidos, né? O administrador do bem de terceiro. Porque, olha só, ele está gerindo o patrimônio. O contribuinte é Joãozinho. O responsável tributário é o administrador desse patrimônio. Inciso 4. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Enquanto durar o inventário, o contribuinte, essa ficção jurídica chamada espólio, o responsável tributário é o inventariante. Porque nós temos espólios que podem produzir rendas e, por isso, vão pagar tributos. Esse espólio, essa ficção jurídica chamada espólio, é o contribuinte tributário, o inventariante é o responsável tributário. Inciso 5. Tá bom até aí. Vamos seguir lá. E, finalmente, vamos para a mais trabalhosa de todas, a responsabilidade por infração, e eu vou dar uma dica para vocês aí. Alguém aqui está em Procuradoria de Fazenda? Professor, boa noite. Oi. Tudo bom? Quem está falando? Luana. Oi, Luana. Como vai, senhor? Bem, e você? Tudo bem também. Na luta aqui, voltando para casa. Em relação a essa questão aí da dívida do inventariante, isso, com os tributos para transmitir os bens, é permitido, tem alguma hipótese legal que ele possa se fazer de algum bem para que ele venha pagar esse tributo? Você pode pedir, como você tem vários bens, né, Luana? Essa pergunta é mais direito civil que direito tributário. Ele está administrando o patrimônio e
esse patrimônio tem renda suficiente para se pagar, por exemplo, tem que pagar IPTU de vários imóveis. Ele pode pedir, demonstrar a situação para o juiz, pedir um alvará judicial para poder se desfazer dos bens, dizendo o que ele vai fazer a partir dali. Isso vai depender da fundamentação dele e da decisão judicial, tá bom? Luana? Tá ok, professor. Obrigada. Vamos lá. Responsabilidade por infração. Muita atenção. Alguém daqui... Deixa eu voltar lá no... Alguém daqui é de Procuradoria de Fazenda? Ou estagiou, ou está estagiando em Procuradoria de Fazenda? Doutores, alguém aqui? Procuradoria de Fazenda? A princípio, não. Não, então tá bom. Vamos lá. Presta atenção no que eu vou explicar, principalmente quando nós formos ler o inciso 3º. Vamos lá. 135. Responsabilidade por infração. Pode ler? Pode, por favor. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 1. As pessoas referidas no artigo anterior. Olha lá, a gente falou do 134, o pai pelo filho menor e por aí vai. 2. Os mandatários, prepostos e empregados. E agora é o que mais dói. 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Bom, aí entra a figura daquela pessoa chamada sócio-gerente. O que acontece? Uma empresa, ela não tem vontade própria. Ela é contribuinte, ela tem a sua vida, né? Ela tem que ser saudável financeiramente falando, mas ela não tem vontade própria. Alguém pratica atos em nome da empresa. Esse alguém é o chamado sócio-gerente. Aí, o que o Código Tributário está falando? Quando você pratica atos em nome da empresa, infringindo o estatuto social, com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, você atrai, o sócio-gerente está atraindo a responsabilidade para ele, tributária para ele. É muito comum em pequenas empresas o cara confundir o patrimônio dele com o da empresa. Acha que não tem que provisionar dinheiro, tira todo da empresa para ele ficar gastando, e a empresa vai e quebra. Quase 90% das microempresas elas quebram no primeiro ano de vida. Por causa disso. Uma falta de preparação, etc, etc. Mas vejam, toda a Procuradoria de Fazenda que eu conheço, ela faz o seguinte: a dívida da empresa, mas vamos despersonalizar a pessoa jurídica ou descaracterizar a pessoa jurídica e atacar o patrimônio do sócio-gerente, com base no 135, inciso 3º. Eles acham que, qualquer que seja a dívida da empresa, houve infração à lei, contrato social ou estatuto. Parece que há uma responsabilidade objetiva do sócio-gerente, e não é isso que ocorre. Eu costumo dar um exemplo aqui de Campo Grande. Aqui tem um mercado chamado Mercado São Brás, onde várias lojinhas estão lá dentro, várias pequenas empresas estão lá dentro. Tinha um cara, tem uns 10 anos ou mais isso, né? Que estava só trocando dinheiro. O cara mal pagava os funcionários, pagava os tributos, pagava o fornecedor, mas não tinha um grande retorno. E esse mercado pegou fogo. A partir do momento que o mercado pegou fogo, ele não conseguiu mais que a empresa sobrevivesse, ele parou de pagar tributo. Porque a empresa quebrou. Não houve infração de lei, contrato social, estatuto. Não tem porquê ele atrair a responsabilidade tributária para ele. Veja, o que o Código fala? Quando houver infração de lei, contrato social, estatuto, contribuinte, a empresa, responsável tributário, o sócio-gerente. Ele atrai a responsabilidade tributária para ele. Segundo ponto, vamos lembrar, todo aluno
que eu tive, que estagiava em Procuradoria de Fazenda, aqui no Rio, por exemplo, é a nível nacional, o manual do procurador de Fazenda vai para o estagiário, quando for peticionar, já peça a descaracterização da pessoa jurídica, uma execução fiscal, né? E ataque o patrimônio do sócio-gerente. É essa a situação. Como se, em todas as situações, é claro que a maioria das vezes é real, né? Mas como se em todas as situações, o sócio-gerente agisse com infração à lei contra a social e estatuto. É claro que a maioria das vezes? Sim, é claro que a maioria das vezes. Mas não é sempre. Então, atenção para isso. Segunda colocação. Olha o que é muito comum acontecer. Joãozinho é aquele morador em situação de rua, não tem documento, não tem nada. Aí chega uma pessoa bondosa e fala, Joãozinho, eu vou tirar sua identidade, seu CPF, eu vou te dar R$100, assina aqui para mim. E Joãozinho acaba, sem saber, sendo sócio-gerente de uma empresa. Ou, agora eu vou assustar vocês. Quem responde aí, quem teve a infelicidade de ser roubado ou furtado? Graças a Deus, ninguém. Mas agora eu sei que todo mundo vai responder. Quem já expôs seus dados na internet? Eu. Todo mundo? Eu. Todo mundo. E pode acontecer Eu estava na Procuradoria de Fazenda Nacional em Nova Iguaçu, num guichê, e no guichê lá de uma senhora. Uma senhora foi chamada lá para... E ela falou, mas eu não tenho empresa nenhuma. Abrindo uma empresa em nome daquela senhora do meu lado. E ela não sabia de nada. Vocês se lembram daquele voo da Legacy que bateu no avião da Gol e o avião da Gol caiu com um montão de gente lá na Amazônia? E todo mundo morreu? Souberam desse caso? Lembro. Muito bem, pois é. Alguns meses depois, aí em São Paulo, um dos mortos pegou um empréstimo. Claro que não, né? Claro que não. Ô, professor, mas tem muito disso. Aí, o que aconteceu com um amigo meu? Esse amigo meu que é em Brasília, eu tenho um amigo que ficou 10 anos lutando até, veja, concurso a gente faz até passar. Ele ficou 10 anos até que ele passou para auditor fiscal em Brasília. Aí ele, Valentim, eu estou com um problema aí no Rio, o que é? Pois é, meu filho. Descobrindo uma empresa em nome do meu avô. Pois só que, tudo bem, pode ter uma empresa no nome do seu avô, só que meu avô morreu no ano X e a empresa foi aberta no ano X mais 2, ou seja, 2 anos depois que o avô dele morreu. Como é que na junta comercial o avô dele assinou a abertura da empresa, mortos lá, enterrados já? Você percebeu a fraude? É comuníssimo isso acontecer. Por quê? A responsabilidade tributária é atraída para o sócio-gerente. O pior crime para pegar é aquele de colarinho branco, o cara que conhece a lei e manipula. Percebeu? Tudo bem até aqui, doutores? Sim. Tudo bem, professor. Mas é igual clonar celular, essas coisas. É a tragédia. Não ouvi. É igual clonar celular, os dados, é uma tragédia. Pois é, mais ou menos isso. Olha só que interessante. A responsabilidade pessoal, né? Que faltou eu ler algumas coisas aqui. Responsabilidade por sucessão pessoal, artigo 131. Você só lê para a gente, sucessão pessoal, por favor. São pessoalmente responsáveis. Pessoalmente responsáveis, vai. 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Ih, professor, mas o senhor já leu isso antes? Não, eu li o 130 sobre bens imóveis. Aí, como ele já falou no 130 sobre bens imóveis, a doutrina entende que no 131, inciso 1º, se trata de bens móveis tributáveis. 2. Inciso 2. O sucessor a qualquer título e o cônjuge meieiro.
pelos tributos devidos, pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação. Limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão, do legado ou da menção. Nossa. Vamos lá. Olha lá. Enquanto durar o inventário, eu estou pesquisando se ele tem dívida tributária. Contribuinte é o espólio. Responsável tributário é o inventariante. Houve a partilha. Contribuinte sobre esse patrimônio. Contribuinte é o espólio, responsável tributário é o sucessor, o meeiro, ou quem quer que seja lá que recebeu. Morto deixa dívida? Deixa. Quer ver só? 1 milhão, ele tinha 1 milhão em patrimônio e, justamente, quando se abre a sucessão, descobre-se que ele tem dívida de 1 milhão e 200. Ou seja, aquela pessoa que herdou esse 1 milhão vai ter que devolver tudo. Ah, mas falta 200. Não, esses 200 mil ficam com o morto, porque a responsabilidade se dá até o quinhão repassado. Se ele deixou 1 milhão, foi repassado 1 milhão, apareceu dívida de 1 milhão e 200, a responsabilidade tributária recai sobre o quinhão que foi repassado. O quanto o morto deixou. Tudo bem? Aí, para você, o... Tudo bem. Esqueci. Tô cansado. Hoje foi um dia difícil na escola. Vamos lá. Finalmente, 131, inciso terceiro, é justamente o começo. Joãozinho está com o pé na cova. Contribuinte, Joãozinho. Responsável tributário, o patrimônio que ele deixar. É o 131, inciso terceiro. São pessoalmente responsáveis, inciso terceiro. Vai. O espólio pelos tributos devidos, pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Abre-se a sucessão com evento morte. Então, considerando o Joãozinho contribuinte, o patrimônio dele é o responsável tributário. Esse patrimônio nós vamos chamar de espólio. Tá bom? Então, até ali, até a abertura da sucessão, até o evento morte, contribuinte Joãozinho, responsável tributário espólio. Aberto o inventário. Estamos fazendo inventário. Durante o inventário, contribuinte, o espólio, responsável tributário, o inventariante. Foi feita a distribuição do patrimônio lá. Contribuinte, o espólio, responsável tributário, o sucessor ou cônjuge meeiro. O que eu acabei de explicar para vocês caiu num concurso para juiz federal. Tá bom? Essa sequência que eu acabei de explicar. Vamos lá. O cara tá com o pé na cova, morreu. Contribuinte, Joãozinho, responsável tributário, seu patrimônio. Durante o inventário, contribuinte, o espólio, responsável tributário, o inventariante. Foi feita a partilha. Contribuinte, continua. Aí eu achei, depois da partilha, que eu achei dívida tributária. Contribuinte, o espólio, responsável tributário, o sucessor ou meeiro, ou quem quer que tenha recebido o patrimônio. Ou seja, morreu e deixou dívida para a viúva. Mas dívida até o quinhão que ele tinha. Tá bom? Acompanharam a explicação, doutores? Essa aula é muito importante. Isso cai muito em prova, hein? Ih, rapaz, estamos chegando no último pedacinho da aula. Olha como é que tributária a gente conseguiu acelerar, hein? 4 horas de aula, não deu nem pro cheiro. Vamos lá. Responsabilidade de adquirente de fundo de comércio. O cara comprou um comércio do outro e continuou a explorar o comércio. É o artigo 133 do Código Tributário Nacional. Quem vai ler para a gente? Quer que eu continue, gente? Alguém quer ler? Pode ler, Vivi, pode ler. A 133 do Código. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração sobre a mesma ou outra razão social, ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Olha só, é claro, até a data do ato, porque se eu compro no dia
30 de agosto de 2020, do dia 31 de agosto para cá é meu, porque eu comprei aquele estabelecimento. Mas e anterior, até a data? Aí eu tenho que olhar por inciso primeiro e inciso segundo. Inciso primeiro, ele, do 133, diz o seguinte: o alienante, ou seja, eu comprei a loja, o comércio da Coleilate. E esse comércio tinha dívida. Só que comprei lá, 30 de agosto de 2020. A alienante, a Coleilate, ela cessa a exploração por pelo menos 6 meses. A doutrina estendeu isso para 2 anos, tá? A jurisprudência, aliás. Eu, adquirente... Por que 2 anos? Porque o que acontece? Deixa eu explicar a situação para depois eu explicar o porquê. O adquirente, eu vou responder integralmente pelos tributos devidos. Ou seja, lembra que eu comprei o estabelecimento de vocês no dia 30 de agosto e apareceu dívida tributária quando o estabelecimento era seu, mas agora eu vou responder integralmente. Você parou de comercializar, parou qualquer atividade. É muito fácil, Vivi. Eu sei que meu estabelecimento vai quebrar, eu vendo meu estabelecimento para Joãozinho. Lembra aquele Joãozinho que eu tirei identidade do CPF? Quem vai ser o responsável tributário, Viviane? É ele, o Joãozinho. Pois é. É essa a ideia. Então, esses 6 meses, cuidado que essa questão caiu no exame de ordem aqui no Rio. Se cair, como a gente diz, ao pé da letra, vocês vão botar 6 meses. Mas a jurisprudência ela está estendendo isso, tá bom? Tá bom. Muito bem, então, primeira situação. Eu comprei o estabelecimento, a loja de chocolate da Vivi e continuei a exploração. Vivi se aposentou. Glória a Deus. Dia 30 de agosto de 2020. Bom, dali para cá a dívida é minha. Os tributos são meus. Mas apareceu uma dívida de 2018. Certeza. E, como a Vivi se aposentou, eu, adquirente desse comércio, eu vou responder integralmente pelas dívidas tributárias anteriores. Segunda hipótese. Eu comprei o estabelecimento comercial do Pedro. E o Pedro, como tem o sangue do comerciante na veia, ele com dinheiro, ele me vende a loja de sorvete dele e com dinheiro ele abre uma loja de autopeças, uma coisa totalmente diferente. Vamos lá, eu comprei e eu continuei explorando a loja de sorvete. E o Pedro, o alienante, continua ou reinicia nova atividade dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses, mas vamos lembrar que, literalmente falando, vocês têm que gravar 6 meses, mas na vida prática de vocês vão ver que a jurisprudência ela aumenta isso. Bom, o Pedro continuou explorando a atividade comercial. Aí, eu, adquirente, vou responder subsidiariamente com o alienante pelo tributo devido. Primeiro, eles vão ver se eu vou pagar tudo, eu, adquirente. Eu não consegui pagar o tributo, eu vou buscar o Pedro lá, que era o alienante. Tudo bem? Essa até caiu na... Desculpa interromper, professor. Essa caiu na OAB agora. 33. Pois é, né? Caiu no 33. Adivinha, filha, se eu dei isso para meus alunos. Pois é, meus alunos acertaram. Eu fui uma senhora, eu dei aula sábado passado, dia 20, né? Eu saí. Dia 20 aqui no Rio, foi feriado, a gente falou, né? O Dia da Consciência Negra. E estava cheio. Vi uma senhora, olha só, eu não passei no exame de ordem, eu fiz 40 e tantos. Mas eu acertei todas de tributário. Eu não sei se ficar feliz ou triste, né? Mas ela foi para elogiar, né? Que ela gostou e ela conseguiu acertar, que ela não acertava. Não foi tributário que fez ela ser reprovada. Tá bom? Eu acertei também, eu já tive essa aula com o senhor. Eu estou repetindo, porque... Quem é que está falando? Érica Rocha. Ah, você acertou, né? Eu acertei, porque eu Você já fiz esse professor, período. Né? Eu voltei porque eu tive problema, eu operei, aí não fui nas aulas e repeti. Mas eu acertei essas aulas, aí eu acertei. Não valeu a pena, né? Exatamente. Pois é, né? O professor falou e caiu, né? Caiu, certinho. Você é testemunha de que muitas vezes eu falo, gente, isso aqui cai, e cai. Viu, Vivi? Muita coisa, muita coisa. Pois é. Testemunha viva.
Acreditem no professor. E, ó, Um abraço. para a Érica, eu quero ir à formatura de vocês aqui no Rio e em São Paulo. Talvez eu não veja mais meus queridos alunos de São Paulo, né? Porque talvez já tenhamos aulas presenciais, mas eu quero ir à formatura, é só me convidar. Nós vamos sim, professor, pode deixar. Bom, meninos, Convite garantido para a família, professor. meus príncipes e minhas princesas, eu acabei a matéria. Acabei toda a matéria de vocês. Acabei. Pois é. Nem doeu hoje, né? Foi tão rapidinho. Não, doeu, deu uma picadinha. Vai sextar hoje mais cedo. Oba! E beleza, Tá bom? hein, professor? Vou me preparar para o jogo de amanhã. Vamos Obrigada, nos preparar, mestre. professor. Vamos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Não, professor, muito obrigada. Deus abençoe e uma boa noite. Na sexta-feira, se Deus quiser, faremos uma pequena revisão, tá bom? Sexta-feira, dia 3 de dezembro. Aliás, no dia... Gol do Rafael Veiga amanhã, professor. Oi? Gol do Rafael Veiga amanhã. Você tá louco? E Gabigol também pode fazer, né? Pelo menos uns 3, né? Ele costuma fazer na Libertadores. Professor, sorte para nós amanhã. Vai fazer chamada, professor? Vai fazer chamada? Oi? Vai fazer chamada? Não, eu estou printando aqui. A melhor chamada é printar. Entendeu? Tá bom. Crianças, meus filhotes, eu agradeço muito vocês terem me aturado até aqui. Já vou me despedir, mas semana que vem te peço de novo. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas aulas. Eu fiz o meu melhor, tá? Mas como dizia a música do Grupo Paulista Titânia, agora é só vocês. Ah, sim. Né? Então, eu agradeço muito a paciência, peço desculpa pelas brincadeiras que porventura eu fiz com você, mas é que a tributária é tão chata, se não ficar zoando um pouquinho a aula, vocês não aguentam, né? Até botei uma visita lá no fundo para vocês aturarem. Então, eu desejo muito que Deus abençoe vocês e seus familiares, saúde. Então, estou com 2 colegas aqui com familiares em hospital, entendeu? Vocês já viram aí, quem estava aí desde o começo. Eu desejo muita saúde a vocês, paz, que Deus abençoe muito, muito, muito vocês. Vocês têm o meu contato pelo Classroom, tá? Depois eu vou passar meu contato. Quem é o representante de São Paulo, gente? Flavirene. Flavirene. Tá aí ela? Estou. Flavirene. Oi, cadê? Tô aqui. Cadê você? Tu tá com Conte? Não. Ué, eu não tô vendo aparecer aqui para mim. Fala aí, filho. Liga o vídeo, Flavirene. Flavirene, cadê você? Tá, vamos lá. Eu vou passar meu contato, depois vocês pegam meu contato aí. Campo Grande, o pessoal de Campo Grande, eu vou ver se Deus quiser, vindo o Espírito Santo ajudar, já estou vendo vocês aí no próximo período aqui no Rio. Ah, ela aí, professor, apareceu. Tá bom, Flá? Oi, filhota. Tudo bem? Eu vou te passar depois o contato na aula que vem, tá? E você, aqueles que quiserem meu contato, tá? E a gente se fala. Mas a gente pode se ver até por aqui, pelo Classroom, tá bom? Semana que vem, repito, tem aula e é uma revisão. Semana que vem aparece até morto. Procurar o professor no Instagram. O professor vai na nossa formatura, Flávio. Peraí, deixa eu ver como é que é o meu nome no Instagram, que eu não sei. A menina aí descobriu, esqueci o nome dela. Vai encher o Instagram do professor de perguntas. Carlos Valentim Siqueira, tudo junto. Rapaz. Como que é que o senhor falou, professor? Carlos Valentim, com M de Maria, Siqueira, tudo junto. Valentim. Oi, quem tá falando? Luana. Oi, Luana. Você, Pimentel, que a gente já é amigo no Instagram. Isso aí. Vai fornecer contato pra gente aqui do Rio também? Nós vamos estar juntos no período que vem, minha querida. Nós vamos estar ao vivo e a cores juntos. Eu sei, professor. O contato é esse aí pelo Instagram. Ah, tá. O professor não vai me dar o contato dele, não. Não, minha mulher é ciumenta, rapaz. Minha mulher me mata. Isso é uma luta. Ó, dia 30 a gente vai se encontrar no Maracanã, hein, professor? Oi? Deixa. Acho que só assim mesmo. Dia 30 eu comprei o ingresso. Tá bom, meninos e meninas,
Eu desejo uma ótima sexta. Que Deus abençoe vocês muito. Um ótimo final de semana. Saúde e paz para vocês e suas famílias. Tá? Que Deus nos abençoe abundantemente. Muito obrigado por tudo. Desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Obrigado. Valeu, professor. Boa noite. Igualmente. Fica na paz. Obrigada, professor. Tudo em dobro. Saudações, rubro-negras. Boa noite. É o Vascão, hein? Quê? Eu não ouvi. O que ele falou? Faz isso não, professor. Não pergunta o que é não, professor. Faz isso não. Eu não ouvi, rapaz. Tá picotando de alguns de vocês aí. A internet não tá boa, não. Tchau, meninos. Verônica. O importante é que o Palmeiras não tem mundial. Tem copinha. Jéssica. Boa noite, professor. Tchau, querida. Jéssica, Verônica. Até amanhã, hein? Haja coração amanhã. Rapaz. Amanhã vai ser fácil, não. Um jogo que pode... Tanto um quanto o outro podem ganhar. Isso aí. É um Você jogo difícil. competir. Flamengo sendo campeão, melhor ainda. Fica na paz. Tchau, tchau. Um abraço. Janine, você não falou nada hoje, Janine? Um abraço.